Davi? Davi? Oi. Começou, Davi? Boa tarde, eu sou o Carlos Dey Ribas, do Conselho Editorial do jornal Flitoral, Folha do Litoral Costa Verde, e da organização da OFF Flip Transviral. Essa OFF que agora está acontecendo de forma online devido ao atropelo da pandemia do Covid-19, mas a poesia, a arte tem que continuar caminhando. Nessa mesa vai ser abordado o tema poesia brasileira dos anos 1980, a arte política nos anos 1980, as heranças artísticas dos anos 1960, 70, o boom da poesia nos anos 1980, poesia verbalista urbana, a poesia em shows, recitais em recintos ou em espaços públicos, etc. Serão abordados pelos poetas, escritores, pesquisadores Marcelo Mourão, Sadi Bianchi, Douglas de Almeida, Sérgio Alves, Tchelo de Barros, Tiago Oliveira, Vitor Colonna. Teríamos a participação da Margarete Castanheira, mas por razões de ordem pessoal ela não pôde participar. E aguardamos a entrada do Sérgio Alves, ainda que não apareceu. O Marcelo Mourão fará a abertura apresentando um painel da sua pesquisa e segue o debate. Com você, Marcelo Mourão e Sadi Bianchi. Com vocês. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria dizer que é um grande prazer estar aqui com o pessoal do Office Flip, em especial o Carlos Dey, o Domingos, parceiros dessa caminhada e jornada das artes, sempre pensando com a liberdade da artística como exercício de cidadania na construção histórica. Eu acho que esse espírito era o espírito que pipocou na poesia dos anos 80, um dos períodos mais férteis para a poesia na história do Brasil, que proliferou do Eapoque ao Chuí, e eu queria, nesse momento, então, dizer que eu fui um dos participantes ativos e estou muito feliz de estar aqui com esse grande elenco, né, que o Dey acabou de citar. Eu participei da Gangue Pornô no período logo depois no início da década de 80, liderado por Cário Trindade, e em 86 com Mimbaquera. Eu queria chamar então o primeiro grande momento nosso para fazer um contexto histórico daquele período que é fértil para a poesia, a questão da poesia oral, verbal, que se espalhou e pipocou pelo país afora, em cada canto, o pesquisador, poeta Marcelo Mourão, que tem uma vasta pesquisa nesse período e que continua descendo ao subterrâneo da poesia dos anos 80 e vai nos brindar agora, então, com os seus relatos históricos e teóricos que nos vão contemplar. Marcelo Mourão, poeta, por favor, dê um alô para Paraty e para o Brasil todo agora no Off Flip. Obrigado, Sadi Bianchim. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Eu estou perfeitamente. Tá legal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Paraty. Boa tarde, Rio de Janeiro. Boa tarde, Brasil, como um todo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero pedir, primeiramente, desculpas pelo atropelo, a minha ausência durante uns 10 minutos, porque realmente deu pane na minha câmera no outro computador e eu tive que correr para o celular e foi um atropelo que só sempre acontece esses atropelos, mas deu tudo certo no final. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo compartilhar com vocês os meus estudos que nasceram há 5 anos atrás na minha pós-graduação na UERJ, né? Depois eu fui para o mestrado com esse mesmo tema, e é um tema fascinante porque eu sempre ouvia muitas histórias dos poetas mais antigos e ele nasceu justamente essa vontade de estudar porque quando eu comecei no meio poético lá em 2007,
foi até tardiamente na minha vida. Eu trabalhava com rock, com banda, era letrista, mas quando eu caí na poesia, na parte poética, vi que letra e poesia eram coisas que, para mim, pelo menos, são universos diferentes de linguagem, de comunicação, assim como é a dissertação, assim como é a monografia, são linguagens diferentes, textos diferentes. Então, eu resolvi, quando eu entrei no meio poético, entender melhor que meio era esse, como se fazia as coisas e por que as coisas eram daquele jeito. Eu não queria continuar pisando em ovos e não conhecendo direito o meio que eu estava transitando. E eu ficava ressabiado e ficava curioso com coisas que eu ouvia que chegavam a mim, como: ah, você precisa decorar seu poema. Ah, você precisa teatralizar. Não lê, não. Lê não fica bacana. Melhor é fazer o texto decorado. Então, eram coisas que os antigos poetas ficavam toda hora chegando a mim. Então, eram elementos que vinham até mim, permanências, né, que eu não percebia que eram permanências, de outras épocas que vieram é, continuando, ficando, marcando, né, a trajetória dos saraus, a trajetória das apresentações públicas de poesia. Então, eu queria entender que histórias eram essas, que grupos eram esses. Eu ouvia falar muito de Passa na Praça, que a poesia te abraça, ouvia falar muito de feira de poesia independente na Cinelândia, muitas histórias, muita saudade, muita memória guardada nesses poetas. Na medida em que eu comecei a fazer meu curso de letras, na graduação, eu já era formado em história, mas fui fazer letras para poder me aperfeiçoar no texto, né? E fiz literatura também. Conforme eu fui fazendo o meu curso de letras, eu fui caminhando menos para a língua e mais para a parte literária. E aí pude desenvolver essa pesquisa com a ajuda de dois importantes professores da UERJ. Um é o Ítalo Morricone, poeta dos anos 80 também, que me ajudou bastante a definir meu foco, né? Eu estava com vários interesses, eu estava com várias perspectivas de estudo. E outro era o professor Leonardo Davino de Oliveira, que também me ajudou bastante. Ele hoje em dia tem um estudo inovador, original, que abriu um espaço dentro da UERJ, que é o estudo da vocal performance. É a performance na canção. Ele se dedica muito mais na performance da canção, do cantar, e eu percebo que menos com a parte da performance poética, que aí, no caso, eu tive a sorte, a alegria de vir a complementar, a ajudá-lo, enfim, era um espaço que não havia na UERJ, que eu estou passo a passo tentando abrir cada vez mais espaço para a vocal performance poética, sem a necessidade de instrumentos ao fundo, né? A própria performance corpo, voz do poeta. E aí, gente, para não alongar esse prólogo, eu vou logo dizer para vocês o que os meus estudos desses 5 anos começaram a perceber sobre o que foi essa poesia oitentista, né? Que eu passei a cunhar o termo, chamei, né, no meu trabalho, e pretendo continuar chamando, de poesia verbalista urbana. Né? É uma poesia verbalista. Eu me foco na poesia verbalista urbana porque eu falo muito mais da poesia feita nos espaços públicos. Eu não me dedico tanto aos saraus de recinto, né? Subentende-se que recinto é um ambiente fechado. Então, seria pleonasmo da minha parte dizer recinto fechado. Né? Mas as poéticas de recinto não me interessam tanto quanto as poéticas urbanas, as poéticas de espaços fechados, de espaços abertos, né? Porque o espaço aberto leva ao diálogo dos passantes, dos transeuntes. O poeta que se apresenta no espaço aberto, ele estabelece um diálogo, uma provocação, ele provoca o passante, a participar, ele quer, o poeta que se apresenta, ele quer que o público participe, ele quer que o público entre na roda, ele quer que o público se envolva, seja seduzido pela arte poética. Então, sem mais delongas, eu quero dizer para vocês o seguinte: o papel da crítica atual, né, até hoje, é negar que houve uma riqueza muito grande nos anos 80 de invenções literárias. Eles não detectam. Eu estou dando o papel da crítica, tá, gente? Não é, por favor, antes de que vocês possam achar que isso é uma visão minha, não é. É a visão da crítica oficial, e a gente precisa alterar essa visão.
A crítica acha que o poeta dos anos 80, ou aliás, que a poesia dos anos 80 foi pouquíssimo inventiva, não trouxe nada de novo, havia ali germens que iriam, e sementes que iriam desembocar na poesia dos anos 90, que iria fertilizar, germinar, formar a poesia dos anos 90, mas que de específico nada havia ali, de próprio dos anos 80 nada havia ali, nada havia de novo para ser registrado, não há riqueza, não há uma certa mais do mesmo, seria um prolongamento, seria uma marginalidade tardia dos 70. Os 70, os poetas marginais dos anos 70 estariam ali nos 80 apenas fazendo mais do mesmo do que fizeram nos 70. Eles vão dizer que o poeta vai começar a cuidar melhor da sua escrita, não vai ser mais uma escrita chamada por eles mesmos, a crítica literária, de desleixada. Né? A poética dos anos 70 é muito vista pela universidade, pela academia, como uma poética desleixada, a poética do pouco aprimoramento, da pouca artesania, do pouco trabalhar em cima do poema, né? Um poema muito instantâneo, escrevo, jogo na rua, escrevo, jogo na rua. Essa é a visão que eles têm dos anos 70, enquanto a poesia praticada pela poesia chamada marginal, né? Esse título também que eles deram é um título controverso e que também abre um debate extensíssimo que a gente podia ficar aqui horas infinitas falando. Então, eles vão achar que agora, porque Chacal está editando, nos anos 80, Chacal está editando seus poemas numa grande editora, ele é absorvido pelo sistema, ele vai passar a escrever com menos, entre aspas, desleixo, segundo a crítica. Coisa bastante controversa, visto que esse tal desleixo dos anos 70, na verdade, se tornou e era, ao que tudo indica, um traço, uma marca de comunicabilidade, não era desleixo, era oralização, era tornar a escrita, segundo a crítica, menos literária, ou não? É menos literária a poética dos anos 70? Não é? É mais desleixada? Não é? Na verdade, na minha concepção, a poética dos anos 70 tem como traço marcante a oralização, a oralidade, a marca da oralidade do texto. Por ter oralidade, a crítica geralmente diz que todo texto com mais oralidade é menos literário, tem menos literariedade. Eu não concordo com isso. Eu acho que um texto com oralidade pode ser um texto literário, bastante literário, né? Vide o cordel, que tem tanto preconceito acerca do cordel, da cultura popular, né? E essa poesia popular praticada na rua vai também sofrer seus preconceitos. A poesia marginal vai sofrer seus preconceitos. É claro que toda essa visão que eu estou passando para vocês da crítica literária é uma visão que, na minha ótica, é uma visão preconceituosa, pouco se dá assim foco, pouco se estuda, há poucos, dos anos 70 não, há alguns críticos já estabelecidos, mas dos anos 80 eu venho tentando me estabelecer, mas são poucos. Eu quero que mais se multipliquem estudiosos dos anos 80 para perceber também que os anos 80 não foram uma réplica, nem uma extensão dos 70, onde os poetas puderam ter mais voz, os marginais, ou foi uma extensão do trabalho deles. Então, como eu estava falando, o Chacal publica por uma grande editora, Ana Cristina César, antes de cometer o suicídio, ela publica o seu único livro que ela viu ser publicado, depois vai ser publicada mais e mais. O próprio Cacaso, ele é publicado nos anos 80, o Chico Alvim, poeta, todos esses poetas ditos marginais, né? Lançados naquela coletânea célebre, 26 poetas hoje, da Heloísa Buarque de Holanda, todos aqueles poetas, o Leminski, que também foi lançado, na verdade, aquele conjunto de poetas ali que foi reunidos pela Heloísa Buarque de Holanda, conseguiram, a maioria deles, publicar por uma grande editora. Então, esses críticos vão dizer que os anos 80 é um momento pobre, é um momento que não cria nada de novo, é um momento que, em termos textuais, é muito pobre, mas, ao mesmo tempo, os poetas marginais vão ser absorvidos e vão começar a se estabelecer, não sei se eu posso dizer consagrar, mas vão se tornar
figuras reconhecidas, avalizadas pela grande crítica, como poetas de fato e poetas de reconhecimento. Então, nós vemos que há uma sobreposição, como se fosse, assim, arqueologicamente falando, uma sobreposição de um solo a outro. A crítica quer soterrar toda aquela riqueza que foi feita por vocês, não só nas ruas, na poesia de rua, dita, falada, praticada nas ruas, mas aquela poesia de livro também que vocês lançaram. Querem menorizar, menosprezar, dizer que não foi quase nada, foi de pouco valor. Então, há um soterramento. Minha pesquisa constata um soterramento, um silenciamento do trabalho de vocês, do trabalho que foi feito nas ruas e do trabalho editado por vocês em edições que eram independentes, né? Chamadas edições independentes. A crítica vai dizer também que, nos anos 80, quem vai prevalecer é o poeta culto, bem preparado, conhecedor das técnicas, das regras. E aí você vai dizer, pô, mas e aquela turma toda que escreveu na rua? Tinha muita gente que sabia as regras fixas, as regras da poética, mas outros não sabiam, mas isso invalida. Patativa do Assaré, por exemplo, eu trouxe Patativa como um exemplo de poeta semi-analfabeto ou analfabeto, que, no caso semi-analfabeto, mas que criou uma arte riquíssima, popular, riquíssima, de um alto valor. E por que não colocar Patativa do Assaré entre os nossos grandes literatos da literatura? Quer dizer, poesia tem que ser só feita pela parte culta da acadêmica. Então, por que a gente acaba se perguntando por que essa crítica vai colocar, estabelecer com seu poder de escrita, né? A crítica é poder. Quanto mais livro a crítica escreve que o poeta é assim, o poeta é assado, ela estabelece, ela desenha, ela fixa um poeta, uma imagem de poeta. Mas por que esse poder da pena? Porque justamente quem está escrevendo e fixando essa imagem do poeta culto nos anos 80 são poetas, professores universitários. Se você pegar os críticos desse momento, você vai ver um Afonso Solano de Santana, que participou, inclusive, da poesia verbalista. Ele foi várias vezes num evento chamado Poesia na Praia, do Renato Brasil. Participou ali, se não me engano, da Feira de Poesia da Cinelândia. Mas a Heloísa Buarque, que escreveu artigos no JB sobre a poesia de vocês, verbalista, pelo menos 2 artigos eu me lembro muito bem. Um é chamado Alternativos Independentes, e a terceira palavra eu não me recordo muito bem. Ela vai falar de vocês, mas vai ignorar depois, vai dizer que não houve grande coisa ali. Mas por que isso é feito? Porque os nossos críticos são poetas e são professores acadêmicos. E eles apagam essa poesia de rua. Eles estabelecem o padrão, o perfil do poeta, mirando-se no deles. Eles são os poetas, então. Né? Você acaba chegando à conclusão, pô, o cara que escreve diz, o poeta dos anos 80 é culto, bem formado, tarará. Quando você vai vendo o desenho, você vai encaixando neles. Então, a brasa vai sendo colocada na sardinha deles. Então, é preciso que a gente hoje mude o discurso da literatura oficial, mude o discurso da crítica oficial, e essa é a minha luta hoje em dia solitária, mas já estou começando a contar com o Sadi Bianchim, que vai começar a escrever textos acadêmicos. Nós estamos fazendo a biografia do grupo dele, o Mimbacoera. Nós estamos fazendo a biografia do Passa na Praça, nós estamos fazendo a biografia da Feira de Poesia Independente, nós estamos construindo materiais, documentos que falam, não, a poesia dos anos 80 foi rica, foi construtiva, foi marcante, e tanto marcou que depois, os anos seguintes, você encontra vários elementos. O microfone aberto hoje em dia nos saraus é uma reminiscência da poesia democrática, da poesia que chamava para a roda, da poesia que deixava falar. Não era daqueles recitais que você chegava, também tinha nos anos 80, os recitais que você chegava e já tinha aquele pessoal que ia falar, você ficava só de plateia. Então, essa noite vai ter fulano, ciclano, beltrano falando, mas não tinha microfone. Tinha também, mas os saraus hoje em dia tem muita ênfase no microfone aberto, uma das sobras dos anos 80. Bem, os anos 80 vão promover uma coisa que é importantíssima, chamada a popularização das artes
porque eles não levaram só poesia para as praças e para as barcas, para os trens, para todo o espaço aberto e urbano, mas eles vão popularizar as artes, vão levar as artes para a população, deselitizar as artes e deselitizar a poesia especificamente. O texto tem que sair do livro para a fala e tem que sair do livro para as pessoas. É um momento interessante porque você tem o Brasil se redemocratizando, então existe um garroteamento ali de fala, de voz. O poeta quer cada vez mais voz. O poeta dos 70 fazia saraus, fazia manifestações públicas, mas não, a polícia ainda estava ali presente, a perseguição ainda estava ali, o clima de ditadura pesada ainda estava ali, aquela ditadura que teve seu auge em 71, 72, 73, 74, mas havia, embora um processo já começado de distensão, mas havia ainda o DOPS, havia ainda a polícia censora, ainda havia censura. Então, os anos 70 ainda tinha aquela coisa do será que eu posso, será que vai? Quer dizer, ainda tinha um medo nas expressões, embora elas nunca tivessem parado, continuaram. Né? O Chacal vai dizer na sua autobiografia Uma História à Margem, que nos anos 70, em 75, em outubro de 75, ele, no meio de um bloco carnavalesco, quando parou a bateria de tocar, ele começou a dizer poemas, em público, e ele mais ou menos situa ali o princípio de uma volta, ou um princípio de uma poesia falada no Rio de Janeiro. Ele chega a dizer no livro que ninguém falava poesia em público até 1975, mas aí a Nuvem Cigana, aí ele coloca dessa forma, também pode ser colocado vários pontos de interrogação aí, e é uma fala, na minha opinião, bastante controversa. Sadi Bianchim conversa comigo, me diz que Torquato já estava falando em público ou coisas assim. É muito difícil de dizer comecei uma coisa, fui o primeiro a fazer uma coisa. Isso é uma coisa difícil de ser colocada e afirmada, né? Mas, enfim, a gente compreende que a biografia dele, a autobiografia, ele que escreveu, ele tem direito a escrever o que ele acha que é o certo, né? Ele acha que é o certo. Então, nesse momento, há uma popularização das artes e uma tentativa intensa de desmitificação do poeta. O poeta é um ser que está vivo, o poeta está vivo, o poeta não é Drummond. Pessoas no imaginário social acham que era Drummond, e Drummond ainda era vivo nessa época, mas o poeta está muito distante de mim. Esse poeta de rua não, esse poeta de rua traz a poesia para perto das pessoas, traz o poeta para perto das pessoas. E aí a gente percebe um fenômeno muito interessante, o encorajamento que esses poetas vão dar no público para se tornarem também poetas ou para trazer escritos seus de dentro dos armários e falar, pô, eu também posso ser poeta, eu também posso falar nas ruas. O microfone aberto, esse convite para a roda, para falar o poema, fala o seu poema, vem cá, não sei o quê, é um encorajamento para escrever cada vez mais e para multiplicar a quantidade de poetas. Começa as pessoas a sentirem confiantes para escrever e confiantes para trazer seus escritos. A gente vai perceber, e aí a própria crítica literária vai dizer, que há um boom no Rio de Janeiro nos anos 80, um boom poético. Eu vou mais além. Há um boom poético pelo Brasil todo, porque Douglas Almeida está aí, nós temos o movimento dos poetas na Praça do Castro Alves. Já houve até um estudo sobre isso em nível de mestrado, eu tenho aqui comigo, Movimento Poetas na Praça, uma poética de ruptura e resistência, do professor Antônio de Pádua de Souza e Silva, que cataloga e mostra que na Bahia houve esse movimento de rua poético, anos 80. Nós temos, final dos anos 70, início dos 80, nós temos o movimento em Brasília, não só o rock de Brasília, mas a poética de Brasília, Nicolas Ber, a própria Noélia Ribeiro, que hoje em dia faz muito ativismo poético, também naquela época bastante ativa. Eu tenho notícias que no Acre, no Pará, a poesia estava espalhada pelo Brasil, pelas ruas, essa necessidade de voz, eu quero voz. Eu passei muitos anos sob uma ditadura,
eu preciso de voz. E as artes, assim como os movimentos políticos, foram para as praças, foram para os ambientes de espaço aberto. Então, existe esse boom poético pelo Brasil. As associações, a APERJ vai surgir em 96. É necessário começar a organizar essa massa de poetas que não se sabia que existia pelo Brasil e, ao mesmo tempo, que vai surgindo a partir do momento que as plateias vão aumentando também o seu interesse. Nos anos 80, nós temos os jornais, já que tem tanta plateia, já que estão fazendo tanto alvoroço, tanto barulho, os jornais começam a multiplicar as suas matérias sobre a poesia de rua, a poesia feita nas ruas, a poesia teatral, a poesia performática. Performance é uma palavra que entra de uma vez por todas. A grande marca dos anos 80 chama-se performance. A aposta na performance, a aposta no cada vez a melhoria da performance, a performance se profissionalizar e se tornar cada vez mais sofisticada, melhor feita, melhor produzida. O Douglas Carrara, que é um poeta importante, pensador do movimento, eu acho isso muito importante, não só o poeta que faz a poesia, mas o poeta que pensa o movimento, que vê como é que está o movimento e critica e quer o melhor do movimento, quer que o movimento ande, quer que o movimento se expanda. Ele era um brigador, um guerreiro, um lutador. Flávio Nascimento está nos assistindo e também foi um grande guerreiro, levando seu pandeiro. Tantos guerreiros como vocês foram guerreiros para as ruas, para levar a literatura para as grandes massas. Essas massas que se avolumam e vão formando esse grande público, vão também comprar as obras independentes. Não é à toa que começam a surgir pequenas editoras, os próprios poetas formam grupos que vão formar pequenas editoras, já que o grande sistema está ainda publicando os anos 70, Chacal, está descobrindo agora os 70 e não está dando olhos para a gente nos 80, vamos fazer nossa própria editora. Então, uma coletivização da produção do livro, da distribuição do livro e da venda do livro. Como exemplo disso, você tem o Douglas Carrara com a Banca Nacional de Poesia Independente dentro da Feira de Poesia, vendendo livro de gente de todo o Brasil. Ele tinha um trabalho danado de receber livro de todo mundo, e aí quando vendia, mandava pela conta das pessoas no banco, depositava, ele tinha um trabalho imenso. Só que agora, recentemente, com fotos novas da feira, descobertas, pessoas que têm trazido fotos que eu nem imaginava que existisse da feira, eu via que tem outras banquinhas de livros dentro da feira, virou uma feira mesmo de livro independente, vendendo as obras dos poetas que ali estavam se apresentando. Se tornou um pequeno mercado, um mercado menor, não um grande mercado como foi o mercado da literatura do mainstream, né? Chamado mainstream, mas foi um mercado menor, um mercado independente, vamos chamar assim. Se formou isso. Então, a editora Trote, da Leila Mícolis, com o Tanus Cardoso, o pessoal do Teatrote, fez a editora Trote, que publicou coisas importantes, e a produção independente também. A própria editora do Douglas, ele não vendia só na Banca Nacional de Poesia Independente, ele não só era vendedor, ele não era só vendedor de poesia, ele era produtor também, enquanto em sua editora Ribroarte, que publicou seus próprios livros, do Douglas Carrara, como de muitos poetas, e publicou muita gente. Então, foi um momento de alta produtividade, alta efervescência, e de proliferação de poesia independente. Já que o sistema não nos absorve, não nos dá voz, vamos nós mesmos para as praças, vamos fazer nossas editoras. E eu tenho uma palavra-chave que eu acho muito importante para a gente entender também os anos 80. A arte coletiva, a produção coletiva. E quando eu chamo de arte coletiva, eu estou falando tanto o apresentar-se em grupo, há muitos e muitos grupos, né, nos anos 80, os poetas atuam solo, mas tem muito grupo formado, muita coletivização. Não é difícil de entender. É um momento de coletivo, é um momento de democracia, onde a sociedade está começando a se reorganizar depois daquele desbaratinar que a ditadura promoveu, né? De dissolver grupos, de dissolver grupinhos, que fossem... todo o agrupamento é perigoso, né? É subversivo. E naquele momento era o contrário.
estava se começando a formar novas associações, os sindicatos, o surgimento do PT, do PDT, dos partidos de esquerda se reorganizando, o PCdoB. Mourão, Oi. queria só para dizer assim, que você fazendo as suas conclusões, enfim, desculpa dizer que sempre o tempo é pouco, tá? Ah, legal. Não, vou fechar então. Então, gente, eu acho que o básico foi isso. Essa é uma matéria tão rica e engraçado, a crítica fala que não foi expressivo os anos 80, né? Ao mesmo tempo diz que houve um boom e em documentos se coloca houve um boom. Então, ao mesmo tempo que vê que houve um boom, houve uma febre, um enfervecer, aparecer na mídia, né? Ao mesmo tempo ela diz que não foi expressivo. Eu preciso muito da ajuda de vocês. É um assunto extenso, dava para a gente fazer um curso de universitário de 6 meses falando de todos os detalhes de grupos, enfim, é um assunto fascinante, admirável, maravilhoso, fantástico. Vocês estão de parabéns, vocês fizeram história. Agora é preciso que a gente consiga expandir esse conhecimento e essas pesquisas, novos pesquisadores, novos textos. Chico Lacerda é um outro professor que eu venho conquistando. Ele participou da Feira de Poesia e está fazendo textos acadêmicos sobre. Nós precisamos reescrever essa história errada da literatura que eu passei para vocês, que eu mostrei para vocês. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês. Eu quero agradecer a oportunidade do Balcão Poético ter me deixado falar. O tema é muito extenso, eu teria que falar mais e mais e mais e mais, é fascinante, mas lá o tempo, né? Vocês precisam também participar e falar e a gente debater. Muito obrigado a todos que me escutaram, onde eu pude me expressar. Obrigado, Sadi Bianchim, pela apresentação, pela mediação. Obrigado, Balcão Poético. Obrigado, Domingos Oliveira, pelo convite, mais uma vez, na Off Flip. E por aqui eu encerro entre aspas, né, o que a gente vai conversar. E obrigado a todos, uma boa tarde. Mourão, obrigado. Você volta a qualquer momento. É sempre dizer que nós estamos aqui para desafinar o coro dos contentes dessa crítica, dizer respondendo poeticamente, que o pior analfabeto é aquele que sabe ler e não lê, como diz Mário Quintana. A poesia dos anos 80 teve essas invenções democráticas, coletivas, a questão independente, e queria dizer que, para as artes cênicas, o teatro, todo texto é encenado e não inviabiliza a qualidade. A qualidade é uma coisa e a oralidade é outra. Então, não quer dizer que somente a oralidade seria supostamente já de qualidade inferior. Então, estamos atentos à poesia dos anos 80 pelo seu protagonista. Vou chamar da Bahia para o mundo, para Paraty, para o Rio de Janeiro, o poeta que nos proporcionou a alegria daqueles movimentos dos anos 80, o nosso menestrel Douglas de Almeida. Lembrando também que nos Independentes tivemos o grande Paco Caque e vários outros do Iapoque ao Chuí. Douglas de Almeida, você, menestrel que viveu os tempos da poesia. Douglas e Sadi, me desculpa. Eu só queria saudar o Sérgio Alves, que acabou de entrar, e pedir ao Sadi, se possível, ligar a câmera. Não sei se está com problema na câmera aí. Só isso. Estou com probleminha. Estou tentando, mas não estou conseguindo. Estou com probleminha no celular. Tá bom. Infelizmente. Tá? Desculpa aí, Douglas. Tá. Microfone, Douglas. Liga o microfone, por favor. Aqui do filhão. Está escutando agora? Não lembro. Perfeito, Douglas. Para mim está perfeito. Sim, estou escutando. Então, abaixa a ditadura. Abaixa a ditadura. Abaixa a ditadura das palavras. Abaixa a palavra que fala. Abaixa a palavra que cala. Abaixa a palavra que caça, traça o destino de alguns homens. Abaixa a palavra maldita. Abaixa a palavra maldita. Abaixa a palavra bendita. Abaixa a palavra bendita e abaixa a palavra máquina, que assassina a existência de alguns homens. O homem é um prisioneiro das palavras criadas por alguns homens para destruir outros homens. Porém, viva a palavra viva,
Viva a palavra viva e viva a palavra literária, libertária, libertina e libertadora. E viva a poesia. Esse poema aí, que até hoje ainda falo, é 2020, pandemia, mas foi criado lá no iniciozinho dos anos 1980, durante ainda os últimos momentos dessa ditadura militar cruel. E eu tive o prazer de recitar muito esse poema no Rio de Janeiro, quando conheci grande parte dessa galera que aqui está. Estive na Cinelândia diversas vezes com o meu xará Douglas Carrara, e estive em algumas praças do projeto maravilhoso Passa na Praça, que a poesia te abraça, no balcão poético da CEL, meus amigos aí desde aquela época, Carlos Dei, Domingo Oliveira, João Bosco, né? João Bosco. O Paco Caque, estive com ele em Brasília e tudo. Então, essa galera do Rio de Janeiro que eu compartilhei aí, posso não estar citando alguns nomes aqui. Conheci o Zeca de Magalhães, Zé, que morou na Bahia. Conheci na CEL, na Casa do Estudante, juntamente com Margarete Castanheira. Samaral, conheci essa galera toda ali durante muito tempo. A casa da rua Rui Barbosa, 762, era a minha segunda casa, ali no final do Aturro. Então, agradeço de imediato logo esse convite feito aqui. Há 2 anos atrás, estive no Office Flip de Paraty. E vou, sem muita delonga, falar um pouquinho, então, do movimento Poetas na Praça, né? Do qual eu lancei um livro há 4 anos atrás, Movimento Poetas na Praça, entre a transgressão e a tradição, porque, na verdade, todos esses movimentos aqui citados, no Rio de Janeiro, que foi bastante citado porque é um dos eixos, e o Mourão e vocês são do Rio, mas que se propagou por todo o país, na verdade, lida muito com essa questão da tradição e da transgressão. Isso é uma característica da arte, né? Então, fiz esse livro abordando o movimento Poetas na Praça, que foi um movimento dos anos 1980 em Salvador, que, na verdade, como todos os movimentos dos anos 1980 literários em todo o Brasil, né? O movimento litero-pessimista lá em Pernambuco, o pessoal de Minas Gerais, todo mundo, de alguma maneira, é herdeiro da poesia marginal, como foi colocado por Mourão, mas não ao pé da letra. Herdeiro porque nós não somos titãs da mitologia grega, que a gente vem do nada, né? A gente vem de uma história, né? Herdeiro da poesia marginal, de imediato, por um motivo: se combater a ditadura, né? Então, foram os poetas que se colocaram à margem. Olha, eu não quero essa estrutura que está aí, eu não quero esse sistema, essa ditadura cruel, eu não quero essa ditadura do estabelecimento literário, não é isso? Então, talvez por isso o desleixo, não por uma incompetência com a língua, né? Mas justamente para você provocar no estabelecimento. Em que pese a poesia marginal dos anos 1970, ela é muito diversa, né? Isso qualquer pessoa que estude sabe, né? Porque foram 2 gerações. Foi uma geração de poetas jovens, como nós, jovens dos anos 1980, e também alguns poetas, já, inclusive com livros publicados, né? Como aí tem pessoas mais maduras, como Francisco Fabinho Cacá, com a própria imprensa alternativa, né? Pessoas que já tinham toda uma trajetória e que, naquele momento, havia censura, partiram para fazer suas próprias publicações. Então, nesse caso, nós somos realmente herdeiros, mas temos também a nossa identidade, nossa identificação, que são dos anos 1980. Éramos jovens e, naquele momento, sofríamos uma ditadura cruel, porque não só a militar, que havia exilado, matado e torturado, uma sociedade conservadora, a vida da família também muito conservadora, né? Falta de informação. Então, aqueles jovens, alguns dos jovens brasileiros, insatisfeitos com aquela tortura, foram à rua gritar. No caso, alguns gritaram com versos, né? E foi o que aconteceu lá em Salvador, com diversos grupos, já desde o finalzinho dos anos 1970, que os poetas dos anos 1980, grande parte deles começaram a atuar no finalzinho dos anos 1970. E aí, a partir de 79, criaram o seu grupo de forma mais coletiva, como foi colocado aí, né? Havia essa questão do coletivo, né? E você está irmanado, né?
Em Salvador tinha vários grupos, né? Tinha o grupo Monópolis, com a Ametista Nunes, Alma Andrade. Eu tinha um grupo com a Semira Missé, o Guiba, o Walter César. Né? Então tinha um grupo Poetas da Praça, criado em 1979, Geraldo Maia, Eduardo Teles, a própria Ametista Nunes que eu falei, Antônio Short. Então, diversos grupos que já atuavam, né, com suas características, né, se reuniram em torno de uma Praça da Piedade, a Praça da Piedade, que era uma praça do centro, assim como a Cinelândia no Rio de Janeiro, é central. A Praça da Piedade em Salvador é uma praça que fica no centro da cidade, próxima a diversos finais de linha, de ônibus e tudo, né? Então, esses poetas se reuniam ali. E também fazia parte um dos subgrupos do Movimento Poetas na Praça, que eram vários grupos, cada um com sua performance, né? Tinha também o Zeca de Magalhães, que chegou em Salvador em 1982 com Margarete Castanheiro, e que tinha o seu grupo Arte de Delírio Noturno. O Zeca já tinha um trabalho junto com a Margarete, aí desde o Rio de Janeiro, né? A Margarete dialogou com o movimento pornô, com Teresa Jardim e tudo, né? Então, aqueles grupos eles se reuniam na praça, né, como abaixo a ditadura, e, tendo em vista a questão da censura, trabalharam a questão que se chama hoje de oralidade, recitar poemas, né? Que aí o Paul Zumthor, o medievalista suíço, diz que é oralização, né? Porque, na verdade, são pessoas que têm o domínio da escrita. Então, não é aquela oralidade de você não dominar a língua escrita, né? É a oralização, você vai à rua recitar poemas, né? Como uma forma também de você popularizar a poesia, como você falou, como o Mourão falou antes, né? Levar a poesia a um número maior. Então, o trabalho desses poetas de rua tem um trabalho pedagógico também. Porque o grande poeta, o poeta da livraria, ele atinge aquele público já leitor, que vai consumir ali 200 exemplares, 500 exemplares. E o poeta que está na rua, ele atinge desde aquele público leitor, o estudante, o professor, o acadêmico e tudo, até aquelas pessoas que nunca pensaram no mundo de escutar um poema, ler um livro, né? Então tem esse trabalho gigantesco, né? É um trabalho educativo, né? Educativo, né? De você levar a poesia, não só para a sua poesia, mas todo poeta de repente estava lá botando Drummond, Manuel Bandeira, ou Rui de Andrade, né? Que na verdade também são dois poetas que desde a Semana de Arte Moderna estimularam esses poetas, né? Então, tem esse trabalho pedagógico muito forte que, às vezes, você só foi tomar consciência lá 10 anos, 15 anos depois. Porque, na época, nós poetas não estávamos preocupados em estar na história, a gente queria mais desabafar, né? Em Salvador, tem essa questão também de uma tradição muito forte de poesia, né? Que vem desde o século XVII, com Gregório de Matos, né? E passa por Castro Alves, né? Aquilo que fica em cima da gente mesmo, a questão da oralidade, a literatura de cordel também, a espiritualidade africana, né? Nós temos essa dimensão que faz com que a gente já seja um pouco solto, assim como é o carioca, né? Na verdade é uma identidade, né? Então a gente ia muito às ruas recitar os poemas, né? Isso que eu falo, transgredindo a tradição, não que você está transgredindo, que não é para a ditadura, você vai às ruas, mas você está seguindo uma tradição que vem de Castro, da literatura de cordel, né? E, na verdade, tem outros movimentos também muito bonitos essa coisa do coletivo, não era apenas publicar, não, era você viajava muito, os poetas viajavam, né? Eu fui muito a Fortaleza, lá que também tem um movimento muito forte, né? Com alguns poetas de lá. Recife também é um movimento muito forte. Né? Então, toda essa coisa coletiva, isso, né? E muito forte. Essa diversidade estilística, né? Que, na verdade, os poetas de rua tinham de todos os tipos, né? Tinha poetas que trabalhavam mais a linguagem, existe, ó, o Samaral aí, né? O Zeca de Magalhães, alguns poetas que trabalham a linguagem, né? Entre aspas, formalista, né? Não no sentido histórico e tal. Aquele poeta aqui vai mais, né? Aquela coisa interna mesmo, né? A questão da música, né? Então, essa diversidade que é também uma marca dos anos 1980, essa questão da diversidade cultural e temática também, né? São vários poetas falando de tudo que existe na vida, mas tendo em ponto comum o abaixo da ditadura, que é o que os unia. E na metade dos anos 1980, isso vai quebrar um pouco, né? Aí vem direta já, vem, de certa forma, com a questão dos partidos na disputa, você vai também, esse trabalho coletivo vai perdendo um pouco a força, né? O próprio teatro de rua, que era forte também no início dos anos 1980 e tudo, né?
Então tem isso, né? Essa coisa de que aconteceu na Bahia e que, de certa forma, se irmana um pouco com o Rio de Janeiro, né? Que vão ser um pouquinho mais falados aqui nessa nossa live, né? Mas também que tiveram outros estados, né? Tem a questão do eixo, né? Que é inevitável, né? Você pega o retrato de época do Carlos Alberto Mercedes Pereira ou de outras pessoas, a poesia brasileira é do Rio de Janeiro, né? Então tem essa questão, e sem mágoa é a questão mesmo, é do eixo, né? O Glauco Matoso, que no seu pequeno, grande livro, editado pela Brasiliense, né, a poesia marginal, ele vai lá, né, pega o saco do pessoal do Ceará, né? Então vai essas coisas. Você tem o Nicolas Ber, lá, um papel fantástico vindo lá de Brasília, né? E talvez também, pegando agora um pouquinho, né, essa questão dos anos 1980, né, essa questão que o Mourão falou, né, e o establishment, né, ele não... O que aconteceu com os anos 1970, todos nós sabemos, foi a Zé Buarque de Holanda que, de certa forma, né, estimulou a que se fosse observado com mais carinho a produção dos anos 1970, né? Porque o estabelecimento literário realmente é essa questão da academia, como falou, né? Escrever corretamente. Geralmente, os escritores são professores da universidade, que são críticos do jornal, e, de certa forma, se torna uma panelinha, né? Você fala do seu amigo e tudo, né? E que isso, na verdade, não corresponde à realidade, né? Por exemplo, nos anos 1980, quem realmente fez um trabalho de divulgação da poesia, que estimulou a que outras pessoas escrevessem, e não só escrevessem, na Bahia, os poetas na praça, quando eu ia no início dos anos 1980, estimularam jovens a serem atores, a assumirem. Que eles chegavam na praça e viam o poeta recitando, poxa, pode, né, recitar na rua? Então eu vou lá fazer meu teatro. Né? Vários músicos do axé passaram pela Praça da Piedade, e depois, nas suas músicas, falavam dos poetas, né? Então, esse papel muito importante foi desenvolvido por esses poetas dentro do estabelecimento anônimos, e que cabe a nós, mais do que ficarmos chorando, fazermos de história, né? Como o Mourão está fazendo, como o Valmir Jordão, em Pernambuco, também está escrevendo sobre os anos 80, sobre como eu fiz, né? Nós temos que fazer essa história, né? Então tem isso, né? E eu queria, assim, essa questão lá em Salvador, aqui em Salvador, eu costumo dizer essa questão do aquilo que é visto pela academia e o que não é visto. Por exemplo, eu sempre cito assim um poeta que tem aqui em Salvador, Gino Campos, que era integrante no Movimento Poetas na Praça. Então, poeta com uma poesia muito bonita e que recitava na rua, vendia seus livrinhos. Às vezes, cada edição do livrinho dele era 5.000 exemplares, cada edição. E ele ia muito nas rádios de noite recitar os poemas. Então, imagine quantas pessoas ele não tocou com a sua poesia. Aí tem um poeta também que eu gosto, em nenhum momento, eu estou fazendo uma comparação, mas sem querer hierarquizar. Rui Pera Filho, que é um poeta do estabelecimento, professor universitário, também tem uma poesia belíssima. Lança o seu livro com 500 exemplares. Só que seus 500 exemplares são comprados sempre por escritores, sempre por professores universitários, sempre por jornalistas. Para o estabelecimento, para os cadernos B dos grandes jornais, quem é o poeta? Rui Pera Filho. Mas para a população, para as pessoas que talvez nos interessem, quem é o poeta? Então tem todas essas questões, né, que é bom que a gente coloque isso, né? Quantos livros foram vendidos pelos poetas? Imagine, né? A galera que estava na Cinelândia, se você contar com o Balcão Poético, com Passa na Praça, com a barraca do Douglas Carrara, imagine quantas pessoas não foram atingidas. Então, acho que a poesia dos anos 1980 teve essa força, né? Primeiramente, como um contraponto à ditadura, né? A poesia existe, foi. E também, em algum momento, pela qualidade também, porque nós temos também que ver isso, é a questão da qualidade que aí cabe a nós que estamos fazendo a história vermos também isso, né? E como o Mourão falou, né? Às vezes o estabelecimento, sem ler, já os desqualifica, assim como estavam fazendo com a poesia negra, hoje, que é uma poesia, eu acho, por exemplo, que é uma das vertentes da literatura brasileira fantástica, que é a poesia escrita por pessoas negras e negras que se assumem, né, com sua cultura, com toda a sua cultura africana e afro-brasileira, né? E às vezes é taxado sem ler, isso é coisa, não tem
não tem literatura, né? Não tem a coisa mais sociológica, né? Então, acho que nós temos hoje um papel, algumas pessoas que fizeram os anos 1980, hoje de forma mais madura. Alguns são professores, hoje alguns poetas desses dos anos 1980, hoje aí estão dando aula na universidade, são jornalistas, né? E continuam escrevendo seus poemas, seus contos, e cabe a nós recuperarmos, darmos dignidade a essa literatura dos anos 1980. E, na verdade, foi um boom poético, realmente, né? Foi um boom poético. E aí, talvez, essa questão da poesia, da força dos poetas, talvez se deva, eu acredito, porque a poesia ela não faz parte do estabelecimento, não faz parte do mercado. O mercado ela não se apropria da poesia. O mercado se apropria da música, então ela vai selecionar o tipo de música para jogar no mercado e vender milhões e milhões. O teatro, às vezes, pega o teatro de besterol, qualquer teatro, e coloca. E a poesia, infelizmente, colocada como se fosse uma coisa lá embaixo, essa coisa horrorosa de dizer que o brasileiro não lê, que o brasileiro não gosta de poesia. Então, a poesia fica um pouco chanteada até pelas grandes editoras. Então, o poeta, como ele não visa o mercado, porque não existe o grande mercado para ele, ele é livre, né, para se colocar, né? Então, talvez seja a grande força da poesia ser isso, né? A grande força, talvez, vinda de uma fraqueza, né? O mercado não puxa, se torna livre. Então, acredito que isso fez com que os poetas fossem às ruas, né? Recitar poemas nos anos 1970, 1980, e teriam essa força, né? Que foi realmente, né? Que transcendeu a questão do poeta, né? Na verdade, era um artista de rua, era um ativista, né? Era um pedagogo, né? E há uma pedagogia, né? Em tudo aquilo ali que foi feito, né? Então é isso, né? Aqui a questão da poesia, né? E provocar também, né? Eu estive em Recife com o poeta Caesa Sobreira, que é professor da universidade, e ele me mostrou o livro do Valmir Jordão, que é um poeta dos anos 1980, que fez um livro também, como o que eu fiz e o que O daqui Miró a pouco também, Miró trazer também, de Douglas. que é o livro do Mourão, né? Eu acho que quando essa pandemia, essa coisa horrorosa acabar, eu acho que nós podemos fazer um grande encontro presencial, um olhar sobre os anos 1980, quem sabe na Paraty, né? Então é isso, mas agradecendo aí e vamos aí ter outras falas Obrigado, Douglas. Obrigado, querido Douglas, grande menestrel. Muito obrigado. O poeta dos anos 80 sempre foi um multiartista, né? Um cara plural. Já passei a bola, né? Santa Catarina, com o Dinovaldo, grandes, com o Cello de Barros, que está aí, que viajou de Santa Catarina pelo Brasil inteiro com essa linguagem multiartística. Eu queria dizer, então, para chamar de Santa Catarina, de vários estados do Brasil e do Rio de Janeiro hoje, o Cello de Barros. Antes, queria dizer que eu queria passar a bola para o Mourão fazer as suas interferências e conduzir os trabalhos aqui, e eu queria deixar um agradecimento sincero a todos esses que resistiram com um poema dizendo assim: meu sangue é daqueles que desapareceram e não negociaram. A minha alma é dos índios, dos negros e de todos os oprimidos. A minha carne deixo aos amantes apaixonados. A minha fome é de nuvens, e eu não tenho outro amor a não ser a dos loucos, revolucionários, poetas dos anos 80. Com vocês, Cello de Barros, e eu peço ao Marcelo Mourão para assumir, deixando um grande abraço para o Domingos, o Day, o João Bosco, toda essa equipe maravilhosa do Off Flip, que vai estar sempre com as invenções democráticas, solidárias e cooperativas para a poesia dos 4 cantos do Brasil, de Paraty para o mundo. Obrigado, Cello de Barros, você. Valeu, Sadi. Cello, liga o microfone. Cello, por favor, liga o microfone.
Estão me ouvindo agora, pessoal? Agora sim. Tá certo. Então, gente, é um privilégio estar aqui com vocês, não é? Cumprimentar aí o Dei, obrigado, Sadi, né, por essa mediação, pessoal aí da CEL, Folha do Litoral, cumprimentar especialmente aí o Marcelo Mourão por essa pesquisa super necessária, né? Eu acho que a gente está num momento de revisionismo histórico da literatura brasileira. Eu já tinha acesso, já tive um pouco de acesso à sua pesquisa quando eu li um dos seus artigos nesse livro Rotas e Rostos, que eu já faço uma propaganda aqui do Marcelo Mourão, né? Eu tive acesso às suas pesquisas e acho muito interessante as abordagens que estão sendo feitas, né? A minha fala aqui vai ser bem breve, gente, porque por dois motivos. Primeiro que eu só comecei a escrever poemas, né, e publicar nos anos 90. Eu sou um autor surgido nos anos 90, mas a minha experiência com a poesia brasileira dos anos 80 é mais de leitor, ou seja, na época eu já era leitor de poesia, então a minha fala vai ser um pouco neste sentido, e também eu, na época, eu não morava no Rio de Janeiro, né, onde eu moro hoje. Eu sou um pouco cigano, já morei em 15 cidades no nosso país, e na época eu estava no Sul, né, estava em Santa Catarina, então e é a partir de lá que eu começo a falar, porque a gente não tinha acesso tão forte ao que acontecia na poesia no eixo Rio-São Paulo. Mas eu lembro que eu lia os livros da Edla Van Steen, né? Não sei se todos conhecem, mas foi uma importante crítica literária, além de autora de textos biográficos, né, e jornalista. Ela era esposa do Sábato Magaldi, e através das entrevistas que ela fazia, umas entrevistas muito peculiares com autores brasileiros, é que eu tinha acesso a esse material. Eu queria, sobretudo, conhecer novos autores, né? E as entrevistas dela realmente são de um refinamento, e ali que eu conheci um monte de gente interessante, né, que estava fazendo poesia naqueles anos 80, porque para nós, no Sul, chegava principalmente os autores do establishment, né? Aqueles que estavam conectados ao sistema da produção editorial brasileira, né? Os medalhões, os mais conhecidos, e eu tinha um forte interesse na poesia marginal, na poesia experimental, né? E depois naquilo também que mais tarde passei a produzir, que é a poesia visual, né? Inclusive foi citado aqui o Almandrade, né? Que é um autor de poesia visual que eu gosto muito, que naquela época teve um protagonismo, né, na Bahia e hoje, né, no Brasil, né? No campo da poesia visual, eu selecionei aqui também neste exemplar aqui, nesse livro chamado Imagética, produzido aí pelo nosso Sadi Bianchim, né? Eu tive a oportunidade de colaborar. Então, tem um poema visual aqui do próprio Sadi, e eu vou dizer por que eu selecionei este poema, e na página ao lado um dos mais importantes poetas brasileiros, que é um poema visual do Ronaldo Werneck, né, que está aí vivo, atuante, e ele foi um poeta, foi e é até hoje, mas foi um poeta importante nestes anos 80. Né? Então, eu lembro que eu lia Cacaso, que foi citado aqui, lia Leminski, lia Alice Ruiz, Ana Cristina César, né? A gente buscava esses autores que não tinham uma presença tão forte na poesia dita oficial daquele período, mas que chegavam para a gente, às vezes, até mesmo através de fanzines. Né? E eu acho importante mencionar a importância dos fanzines naquele período, para que a gente tivesse acesso à poesia experimental, né? E a esses autores que estavam fora do establishment. Né? E fora também era uma forma de chegar a essa produção poética para quem não estava no eixo Rio-São Paulo. Né? Acho que é importante também mencionar o papel de algumas instituições, como a UBE, por exemplo, que está aí atuante até hoje. Né? Eu lembro que eu tinha mais acesso ao material produzido pela UBE de São Paulo, que de uma forma ou de outra chegava, né, até o sul do país. E uma coisa que eu acho interessante mencionar, sobretudo para quem pesquisa, né, para quem se interessa, eu acho que
os anos 80, eles realmente foram um período assim de uma certa mudança na produção poética brasileira, porque, em termos de temática, os temas que os poetas abordavam, eles deixaram de ter aquele engajamento, né, aquela força política, ou pelo menos não com tanta veemência como no período da ditadura, nos anos 60 e 70, mas ela passa a ser uma poesia de afirmação de outras temáticas, de novas temáticas. A poesia brasileira ela passou a estar menos atrelada, não é, a denúncia, né, as questões políticas. Então, acho que isso é um aspecto importante daquela poesia que a gente viu emergir e se afirmar nos anos 80, sobretudo na segunda metade dos anos 80, né? E um outro fator que eu lembro disso, né, como leitor, como consumidor de poesia, é essa nova poesia que foi se infiltrando ou foi ganhando uma força muito maior na música brasileira, em especial no pop e no rock, né? Então, a gente, para citar apenas 2 nomes emblemáticos aqui, eu estou lembrando agora das canções, né, das gravações das obras de, por exemplo, Renato Russo, não é? E o pessoal do Rio Grande do Sul também, os Engenheiros do Havaí, né? Eu lembro da música Infinita Highway, né? Porque ali você viu uma nova poesia, ou uma poesia daquele tempo encontrando uma nova geração de leitores, um novo tipo de leitor também. Eu lembro que isso foi marcante, assim, a poesia do Humberto Gessinger, né, do Engenheiros do Havaí, que é poeta, publica livros também até hoje, né? Então, eu lembro que isso, para minha experiência enquanto leitor, foi importante, né? Acho que uma coisa muito legal que foi mencionada aqui também foi a questão dentro desse tema da oralização do poema, da poesia verbalizada, que é a questão da performance. Foi um período de muita experimentação e na performance. A performance ela foi um grito de liberdade após um período de repressão, né? Não que a performance no Brasil tenha surgido nos anos 80, não, nada disso. Mas ela foi um momento assim de maior liberdade nessa coisa do poeta, do sujeito enunciador de poemas estar com seu corpo livre, fisicamente, presencialmente, em espaços públicos, em espaços abertos, em praças, né, nos mais diversos eventos, né? E uma experiência pessoal também, eu conheci pessoalmente, nos anos 80, um grande poeta do Sul, poeta catarinense, que é o poeta Lindolf Bell, tido por muitos, né? Inclusive Drummond escreveu sobre ele, Lígia Fagundes Telles escreveu sobre ele, o próprio Leminski disse que nunca viu um poeta que soubesse dizer poemas tão bem quanto Lindolf Bell, este poeta catarinense, que eu conheci e vi grandes apresentações dele, um poeta que hipnotizava plateias, né? E eu tive esse contato, então, com a poesia oralizada, né? E aí, nessa perspectiva que está sendo um pouco falada aqui também, da presença da poesia na questão do verbal, do oral, né? É importante mencionar que, no período da ditadura, este poeta, Lindolf Bell, ele liderou um movimento chamado Catequese Poética, né, em São Paulo, embora eles se apresentaram, o grupo se apresentou em vários estados do Brasil, mas eles tiveram uma grande coragem, uma grande audácia neste movimento chamado Catequese Poética, de ir com a poesia para a rua, ou seja, se apresentar em praças, em estádios de futebol, em boates, no viaduto do chá e em portas de fábricas, né? Eles tiveram essa audácia, né? Muitas vezes correram da polícia, mas foi um movimento forte, um movimento grande. Hoje, um daqueles poetas remanescentes é o Rubens Jardim, né? Que acho que todo mundo sabe, um dos principais poetas vivos no Brasil aí. Hoje um poeta octogenário, e que ainda hoje participa e organiza saraus em São Paulo, né? Inclusive um deles em espaço aberto, que é o Sarau da Paulista, né? Que eles estão fazendo até hoje. E é importante mencionar também, eu acho relevante, que nos anos 80, a poesia dos anos 80,
ela começa a abrir um espaço importante também para a poesia das mulheres, né? Eu não vou chamar aqui de poesia feminina e nem de feminista, mas essa produção poética das mulheres brasileiras, das autoras, né, poetas brasileiras, ela ganha um espaço maior nos anos 80, né? Eu cito aí a própria Ana Cristina César, né, com aquele seu livro emblemático, né, já citada também Alice Ruiz, e a Hilda Hilst, né? Hilda Hilst, que o trabalho dela começa a ganhar mais visibilidade depois, mais tarde, ainda hoje, né? Ela está agora sendo cada vez mais descoberta, cada vez mais estudada, né? E então acho que também foi uma questão que marcou aquele período, essa maior presença da poesia das autoras, né? Das mulheres, né? Então eu citei o Rubens Jardim também por o seguinte motivo: ele tem um estudo, ele tem todo um trabalho desenvolvido, uma pesquisa, e, salvo engano, resultou já em 3 publicações, três livros, que é sobre as poetas mulheres brasileiras, né? E ali tem um espaço bastante generoso na pesquisa dele sobre essa poesia das mulheres produzida nos anos 80. Então, acho que esses são alguns aspectos aí interessantes. Eu, no Sul, li muito mais Paulo Leminski, Mário Quintana e Cruz e Souza, autores do Sul, né? Embora não fossem, o Cruz e Souza não era daquele período li muita poesia do Silvio Bach, que depois se tornou cineasta no Rio de Janeiro, mas principalmente Lindolfo Bell, principalmente Paulo Leminski, Mário Quintana, eram autores que eu li bastante naquele período. Eu acho que a minha contribuição aqui já está se estendendo, acho que já falei demais, então queria me despedir de vocês, embora eu vou continuar à disposição caso precisem, com um poema do Paulo Leminski, que foi um autor que também valorizou essa coisa da poesia falada publicamente, e tem um poema que ele dialoga diretamente com os poetas, não é? E que diz assim: um dia a gente ia ser Homero, a obra nada menos que uma Ilíada. Depois, a barra pesando, dava para ser aí um Rimbaud, um Ungaretti, um Fernando Pessoa qualquer, um Lorca, um Eluard, um Ginsberg. Por fim, acabamos o pequeno poeta de província que sempre fomos, por trás de tantas máscaras e que o tempo tratou como a flores. Pessoal, por gentileza, o tempo está encurtando. Temos aqui ainda o Colonna, o Sérgio Alves e o Tiago. E Mourão, você vai ficar aí na mediação, atentar aí para esse tempo. Acho que daria, em média, aí uns 7, 8 minutos para cada um. Tá legal. Pode deixar, então. Eu gostaria de dizer, só complementando o Cello, agradecer a fala do Cello, as menções ao meu trabalho, e dizer que, além de grande artista que ele também é um capista de primeira. E esse livro que ele citou, o Rotas e Rostos, tem a capa do Cello, uma capa que ficou muito bonita, e assim, são passos que a gente dá na direção de reescrever essa crítica oficial. Muito bem, vamos agora escutar a fala de um dos participantes também diretos desse movimento, assim como Douglas Almeida, um participante do movimento no Rio de Janeiro. Ele participou de vários movimentos, e deixo para ele uma pergunta, se ele quiser responder no meio da fala dele, se ele vê hoje em dia tantos grupos como tinha naquela época e por que hoje em dia não aparece tantos grupos como tinha naquela época, tanta arte coletiva, tantos grupos poéticos, né? Eu quero chamar aqui para falar com vocês, sem mais delongas, o meu querido amigo e artista oitentista e de todos os tempos, né, e super produtivo hoje em dia, Sérgio Alves. Serginho está com o microfone aberto, será? Sérgio? Sérgio, microfone.
Sérgio, liga o microfone. Sérgio, não estamos te ouvindo. Acho que ele não achou o botãozinho do microfone aí. Acho que ele se enrolou. Dei. De repente, será que não seria melhor, então, chamar o Vitor e depois ele entra, o Sérgio? Talvez vamos fazer isso aí para não. Porque senão o tempo vai correr. Isso. Enquanto o Sérgio vai vendo onde é que é o microfone lá, o botão do microfone, eu queria chamar aqui um outro poeta que hoje em dia participa de uma maneira muito interessante, falando, performando, uma das performances mais interessantes e bonitas que eu vejo no Rio de Janeiro. Ele fala com uma força, poemas sociais, poemas políticos, ele tem uma atuação política muito forte, muito contundente, um poeta muito bacana, muito gente boa, muito humano e muito bom poeta, muito meu amigo. Com vocês eu quero apresentar então o Vitor Colonna. Anti-establishment. Nunca li Nietzsche. Não acredito em demônios. Não flexiono meus bíceps, nem pretendo sair da crise e arranjar emprego fixo. Não sou de muitos risos, nem por isso fico triste. Escrevo com certa falta de ritmo que subsiste. Não dou dinheiro aos pobres, não alimento os pombos, não tenho medo de altura nem da patrulha da polícia. Não li aquele best-seller, não conheço a última moda, não bebo champanhe importado, não guardo fotos de infância, não aprendi a criar raízes. Não me deram crédito no bar da esquina, não tenho cheque especial e até das dívidas eu me privo. Não tenho muitas desculpas para os meus erros repetidos e por eventuais acertos não me responsabilizo. Não li a Bíblia, não separei o joio do trigo, nunca vi criptonita, não creio em ritos. Não me pegaram para Judas, não sou herói nem bandido, não sou comunista, não sou sambista, não sou Corinthians, nem jogo no bicho. Para mim, não vale o que está escrito. Boa tarde a todos. Eu escrevi esse poema em 1997, então, e nunca foi uma verdade absoluta. Eu já li alguma coisa de Nietzsche e hoje eu posso dizer que sou comunista, sim, tá? As coisas mudam, mas o poema não vai mudar porque eu mudei. Ele está escrito, está acabado. Eu comecei a participar de saraus nos anos 90, em 1991. Eu escrevia desde os anos 80, desde muito jovem eu escrevia, mostrava para o meu pai, e meu pai começou a insistir comigo. Ele falou, você precisa falar os seus poemas, você precisa levar... não só publicar, eu falava em publicar os poemas, ele falava, não, você tem que ir, você tem que falar. Ele insistia comigo. E eu morria de vergonha. E eu me lembro que quando eu comecei a participar dos saraus, era, assim, Sociedade dos Poetas Cariocas, da Perge, e tinham outros saraus também, que eram semanais. Eu não cheguei a ir para a rua nessa época. Mas eu me lembro do Flávio Nascimento, assim, eu vi o Flávio Nascimento falando, assim, eu ficava encantado, e eu achava que era uma forma de você atingir o povo, porque sempre me desagradou essa ideia de que a poesia é uma coisa para quem entende, né? Todo mundo gosta de música e não precisa entender. Todo mundo vai a um filme, ninguém precisa saber nada sobre direção, sobre técnica de cinema para gostar de um filme. E existe essa história falsa de que poesia é uma coisa difícil, de difícil compreensão. Então, meu pai sempre insistiu para que eu fosse, e eu fui no começo relutantemente, e mudou a minha vida, porque
desmistificou mesmo, né? Essa coisa de que as pessoas não entendem, que elas não gostam de poesia. Então, eu comecei a falar nos anos 90, mas, obviamente, atingido por essa onda que veio nos anos 80, né? Porque foi bem no comecinho dos anos 90 também. E depois a coisa foi se expandindo, né? No final dos anos 90 veio a Helena Ortiz com o Panorama da Palavra, que era dentro do teatro, mas assim era muito democrático, porque todas as semanas tinha sarau e você tinha 10 minutos para você falar, para mostrar a sua obra. Eu acho muito importante. E 5 ou 10 poetas todas as semanas, então o Panorama da Palavra acho que foi de 1999 a 2002, mas passaram por lá mais de 400 poetas. E tinha o Pólen, a poesia do Tornag também na praia. Eu não sou não estudei isso. O Marcelo Mourão dá uma aula, entendeu? Outros, o Douglas vivenciou isso. Então, eu não tenho muito o que falar. Tudo que vocês falaram, eu li também. Leio Cacaso, Leminski, Ana Cristina. Mas eu não sou Opa! Mas eu não tenho... Vocês vivenciaram isso, né? Quando eu fui para a rua falar meus poemas, quando eu comecei a frequentar o sarau, já era nos anos 90. Mas eu sempre tive essa noção, entendeu? Da importância de você poder chegar em quem não entende de poesia, quem não sabe que gosta de poesia, porque eu acho que isso é o mais importante, entendeu? É tão bacana quando você vê alguém que não sabia isso, descobre que gosta de poesia. Eu creio que é essa oralidade, entendeu? É você falando, porque o cara que não sabe que gosta, dificilmente ele vai parar para ler o poema. Entendeu? Então, isso eu acho fundamental, esses movimentos, né? E, bom, o tempo está curto aqui. Eu queria encerrar com um poema que eu fiz, que é um poema também pequenininho, chamado Vermelho Vivo. Choro lágrimas de sangue, carrego sangue nos olhos, sangue na alma, sangue no peito e sangue em meu coração. Mas não sangrarei em silêncio. Não carrego sangue nas mãos. É isso, obrigado, hein? Obrigado, Vitor. Que participação bacana, valeu, obrigado mesmo. E uma aula, né, Mourão? Não, você, cada um. Eu agradeço aqui ao Dei. Ele me colocou e eu falei para ele, mas o que eu vou falar? Vou falar um poema meu? Eu não vou falar, quer dizer, eu leio os caras dos anos 80, mas eu não sou professor, eu não sou nada, eu não sou nem formado, né? Então, eu sou marginal mesmo, né? Mas, mesmo assim, eu me sinto à margem da poesia marginal também. Eu acho que os poetas marginais me consideram acadêmico, que eu nunca fui. E os poetas acadêmicos me consideram marginal. Então, eu fico assim, à margem da margem, entendeu? Assim que eu me sinto. Aí você começa falando 25 minutos dando uma aula, né? Depois vem o cello, depois vem o Douglas, eu vou falar, entendeu? Mas a minha experiência foi essa. Meu pai falava dessa importância e ele mesmo não tinha essa noção de que era poesia marginal. Ele nem sabia, na verdade, dos saraus, mas ele sempre dizia, você tem que falar, você tem que falar. Então, foi uma coisa paternal mesmo, paterna. Não, mas veja bem, você, todos aí que falaram, é importante ter a pluralidade das falas, e isso os poetas dos anos 80 nos ensinaram e nos ensinam, porque cada um destaca uma coisa, um ponto de vista, um ângulo diferente, que complementa a fala do outro. O cello complementou minha fala com outros panoramas, falou, e engraçado que eu poderia fazer várias perguntas ao cello, que surgiu a oportunidade na hora da fala dele, eu fiquei entusiasmadíssimo. Douglas, eu preciso conversar, sentar com ele, porque também achei que ele completou lacunas ali que, de repente, a minha fala apressada ou curta ou não curta suprimiu. Quer dizer, na verdade, é um oceano rico que acaba sendo soterrado por uma fala preconceituosa, hierárquica, autoritária. Você entende de Brasil pra caramba, né, cara?
E não precisa ser formado como você disse aí que não é formado, mas você entende de Brasil pra caramba, mais do que muito sociólogo aí. E aí você sabe quanto quanto a força da palavra, do poder da escrita, do poder do microfone na mão. Eu lembro muito de um poema do Caio que ele diz assim, é espetacular, ele fala assim, a praça do povo, menos o palanque e o microfone. Quer dizer, eles têm o palanque toda hora, eles têm o microfone toda hora, eles imprimem a história que eles querem, né? Eles contam a história que eles querem. Cabe a nós lutar também, esses poetas plurais e coletivos, lutar para a gente acabar com essa história de que o poeta dos anos 80 não foi expressivo, que não havia riqueza. Eles impõem com o poder deles essa história de que foi um poeta X. A gente tem que reescrever isso tudo. Mas eu não quero falar mais, falei demais. Vou convidar aqui um cara que é da pesada, que vai falar coisas também maravilhosas, que nem Vitor falou, que nem Douglas falou, que nem Tchelo falou. E agora eu acho que ele se acertou lá com a técnica. É contigo, Sérgio Alves. Manda ver, meu amigo. Estou sendo ouvido agora? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá, beleza. Boa tarde, Douglas, Marcelo, Tchelo, todo mundo, boa tarde. Vou começar com a fala o seguinte. Atenção, atenção, senhores passageiros. A composição estacionada na plataforma CLAF dará partida aos 45 minutos do segundo tempo. Por favor, embarquem calmamente. Eu falei calmamente. A, B, C, D, E, F, G, H, Q. Café com pão, miséria não. Café com pão, miséria não. Esse é um trecho do trem do Zé Cordeiro que a gente começava a nossa apresentação nas praças. O Zé Cordeiro, também participante, hoje mora na Argentina. Só um trechinho do trem que a gente trabalha hoje, está aí. É um poema que a gente começou, a gente teatralizou. E assim a gente fazia. Aproveitando a fala de vários companheiros, eu queria, algumas coisas me chamaram a atenção, que eu queria dar o meu depoimento aí. Eu queria colocar o seguinte, que o movimento que hoje se chama poesia oitentista, poesia verbalista, dos anos 80, entre outros nomes, movimento alternativo, movimento marginal, independente, cada um dava um nome. E o Marcelo falou muito bem, que a gente estava saindo de um momento político histórico de repressão pura. Então, década de 70, década de 80, finalzinho da década de 80, a gente estava saindo da repressão, ditadura militar. Então, a gente pegou um pouquinho de cada referência que a gente tinha. Não tinha uma referência só. Então, era uma mistura. A gente pegou poesia concreta, a gente pegou coisas do tropicalismo, a gente pegou teatro de rua, a gente pegou Tá na Rua, pegou Augusto Boal, pegou tudo e misturou num caldeirão só. A gente pegou Hélio Oiticica, que falava, seja marginal, seja herói, e tudo isso a gente botou num caldeirão só e a gente começou a levar para a rua. Aqui no Rio, a gente começou a levar para a praça. Eu lembro que a gente tinha umas referências. Os mais velhos, como sempre, os mais velhos, os mais cascudos, passavam alguma coisa de referência para a gente. É impossível falar do movimento oitentista, do movimento dos anos 80, movimento de rua, sem falar do Douglas Carrara, Corrente de Ferro não interrompe a corrente do mar. Nosso mentor, junto com Flávio Nascimento, Leniel Jair, Milton Matos, entre outros. Então, a verdade foi o seguinte, poetas, garotos como eu, João Batista, Zé Cordeiro, Iverson, entre outros, garotos como nós, pegamos os nossos mentores, Flávio, Douglas, Daniel, entre outros, pegamos o que eles tinham de referência e levamos adiante. Foi onde a gente se encontrou, na Praça da Cinelândia, e pouco tempo depois a gente se encontrou na FEL com aquela galera do Balcão Poético. E ali não deu outra coisa senão bagunça. A pura verdade é a seguinte, bagunça.
gritaria, botar a voz para o povo escutar. E uma frase que a gente usava muito era aquela frase do Milton Nascimento, que dizia o seguinte: todo artista tem de ir aonde o povo está. Essa frase a gente usou muito, né? Então a gente misturou esse caldeirão e a gente saiu levando, né, essa mistura. O que acontecia? Naquela época, a gente tinha pouco espaço, assim, era muito elite, a poesia ainda estava um pouco elitizada, apesar da luta dos nossos antecessores, né? Apesar da luta dele, do pessoal da poesia marginal, apesar disso, a poesia ainda não estava tão divulgada. A gente sentia a necessidade disso, né? Então a gente foi para as praças. A princípio, aqui no Rio, a princípio, na Cinelândia, lá que a gente se encontrou e conheceu outras pessoas, muitas outras pessoas, né? E a gente juntou, e eu lembro uma coisa que eu até anotei aqui, a gente tinha aquela necessidade grande de botar a boca no trombone, reprimida por 20 anos de ditadura militar, né? E a gente já tinha, quando chegou na década de 80, já estava começando a abertura, o povo já estava indo para a rua, via direta já, via movimento pela anistia. Então, o movimento social estavam se reorganizando, né? O movimento, eu lembro que o movimento de Pasteur, era muito forte aqui no Rio, o movimento era um boom muito grande. Os exilados já estavam voltando, trazia uma alegria muito grande. Com a eleição do Leonel Brizola no Rio, então, deu uma outra, como é que se diz, um motor de arranque para a gente também ir para a rua, né? Com a eleição... Surgiu um outro clima, né, Sérgio? Um outro clima, um clima de vamos para a rua. E a gente se encontrava no balcão. O balcão surgiu também mais ou menos nesse momento. Mas a gente se encontrava mais na Cinelândia às sextas-feiras. Ali, a gente estava todo mundo ali, né? Os marginais, os malucos, os poetas, os artistas, né? E o que aconteceu? Dali, consagrou. Só que nós que éramos de periferia, nós que éramos da Zona Oeste, da Baixada, a gente sentiu necessidade de levar esse movimento um pouco para lá, para cá, para a Baixada, Zona Oeste, porque a gente achou que, concentrado só na Cinelândia, ficava restrito ao pessoal que saía do trabalho e ficava na Cinelândia tomando chopinho no Amarelinho, por exemplo, né? Então, a gente, numa reunião, no Engenho de Dentro, que eu lembro, a gente falou, vamos levar para outras praças. Então, foi aí que a gente começou o projeto Passa na Praça que a Poesia Te Abraça, né? Que surgiu de uma reunião com uma média de 30, 35 poetas, e a gente resolveu levar para outras praças além da Cinelândia, né? E foi aí que surgiu o Passa na Praça que a Poesia Te Abraça. Agora, o mais gostoso é que, quando a gente começou a levar para o Passa na Praça, a gente fez contato com outros grupos, né, que faziam grupo de rua também, Poesia na Prata também, que é o nosso querido Douglas Almeida e aquela galera maravilhosa de Salvador, da Bahia, que também é nossa referência, nossos co-irmãos, né, Douglas? Nossos co-irmãos que faziam trabalho, e o Douglas, graças a Deus, está aí para Querido, Sérgio, desculpa te interromper, te atropelar, mas a gente só tem mais um minuto para encerrar a mesa. Eu queria que você fosse mais breve, porque eles me avisaram aqui que só tem um minutinho. Tá legal. Só fala do Tiago Oliveira. Isso. Então, para fechar, né, eu até anotei aqui que era uma mistura de tudo, né? Falei das nossas referências, né? E o importante é o seguinte: depois desse nosso movimento de praça, não só do Passa da Praça, também do pessoal, no Brasil todo começou a surgir os grupos de poesia, né?
E o que acontece? Alcançamos as periferias. Hoje, quando você fala de poesia, quando um professor fala de poesia, já não é mais a receptividade já é maior, muito maior do que naquele tempo. Porque você falava em poesia, a criança nunca ouviu falar. E hoje a poesia está aí, na praça, na praia, na televisão, na novela, não é isso? Era mais ou menos isso. E é importante que a gente, o Douglas já falou, só para fechar, né, a gente se encontrava, esse movimento de poetas de rua, né, a gente se encontrou em vários locais. O Douglas participou da coordenação. Salvador, Encontro dos Poetas de Rua. Em Salvador, Belo Horizonte, em Vitória, né? Em Vitória, né? Eu acho que está faltando isso, a gente retomar esse encontro nacional de poetas de rua, né? E, basicamente, era isso que eu queria falar. Que tem outras coisas para falar, mas, graças a Deus, a gente tem aí os nossos homens na academia, que não estão só na academia, que é Marcelo, Sadi, entre outros, que não deixa a peteca cair e mostra lá para a academia que a coisa não é só os medalhões e nem os doutores. Tem também um doutor da favela, né? O neguinho da favela que faz break, que faz rap, né? E tem uns poetas que estão aí botando para quebrar, né? Então, eu quero saudar esse pessoal todo aí. E quando acabar a pandemia, estaremos novamente aí na rua, né? Tem muito projeto ainda para a gente botar para quebrar, né? E a gente está fazendo história e contando história ao mesmo tempo. Isso é que dá orgulho da gente continuar fazendo. Está contando a história e fazendo história ao mesmo tempo. É isso? Então, valeu para vocês. Um abraço para todo mundo. Valeu, Serginho, obrigado. E a gente não falou nem dos slams das minas, os slams poéticos em geral, nem das rodas de poesia de favela. Uma pena, o tempo não deu. Dey, é contigo, Dey. Pessoal, Tiago, eu me dirijo agora especialmente ao Tiago. Tiago, eu vou te pedir 1000 perdões. Eu te convidei em função da ausência da Margarete, mas nós temos esse problema aí da questão do tempo. Mas, felizmente, você estará na próxima mesa e poderá falar da sua poesia e da diversidade da poesia baiana. Me desculpe, meu grande irmão. Agradecer aí, Dey, agradecer aí o convite e dizer que essa aula maravilhosa de vocês aí, para mim, foi uma grande honra. Vou estar na próxima mesa com todo o prazer em participar da Off Flip, de Almeida, da Praça, viva os poetas que interligaram o Rio com Bahia mais uma vez, não é só a questão, né, do samba que nos une, a poesia também nos une, a gente vem para cá. Meus amigos, Domingos falando aqui, tenho que encerrar e aproveito para convidar vocês para até hoje estão unidos para o sarau que vai ter no sábado. A gente aproveitar e convidar vocês para participar do sarau, cada um falar um poema, quer dizer, o fechamento da OFF. Então, com todos convidados. Uma pena que o tempo é muito curto e a gente está trabalhando só eu e o Renato Padovani, né, e o Carlos, e tem a outra mesa agora dos baianos, então a gente não pode prejudicar eles. Eu gostaria de ficar aqui horas e horas só ouvindo vocês. Muito bacana, parabéns mesmo. Douglas, Thiago, Sérgio, Cello, entendeu? Vitor Colonna, adoro a sua poesia também. E Marcelo Mourão, muito obrigado por participar aqui da nossa aula. O Sadi, agradecimento ao Sadi. Obrigado, querido. Obrigado. O Sadi é muito feio, ele não quer aparecer, né, pô? Falou, Sadi, um abraço. E também aproveitar e agradecer a Margarete Castanheiro, que infelizmente não pôde participar, mas se dispôs a estar aqui, mas por razões pessoais teve que se ausentar. Um abraço a todos e a todos que assistiram essa mesa, e vai começar agora a diversidade da poesia baiana.